Só que, por gentileza, aguarde, vai iniciar a transmissão. Tá. Doutor Jorge, vamos continuar com o voto. Transmissão iniciada. Com o relator, né? Eu vou retomar com o relatório, presidente. Perdão aí pelo problema, faltou luz aqui. Então, trata-se de recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte, quanto à possibilidade de lançamento de ofício para prevenir a decadência e a possibilidade, neste lançamento, a cobrança de juros de mora, em face do acordo número tal, que foi assim emendado. O qual foi assim emendado. Em resumo, entende a recorrente que não pode haver lançamento de ofício relativamente a débitos regularmente depositados em ação judicial. Quanto ao primeiro tópico, possibilidade de lançamento de ofício, acostou com paradigmas arestos 9101-3473 e 9101-3061, que se arrimaram no RESP do STJ, julgado com recurso repetido, para afastar o lançamento de ofício. Entende a recorrente, ademais, que a partir da vigência do artigo 49 da MP 449, a fiscalização deixou de ter competência para realizar o lançamento de ofício de débitos depositados em ações judiciais que versam sobre a legitimidade da respectiva exigência, bem como, aspas, o lançamento de ofício ocorrido, no caso concreto, é verdadeiramente inócuo, visto que não visa o interesse público, tendo sido lavrado por mero tecnicismo processual, o que afronta o princípio constitucional da eficiência, fecha aspas. Quanto à incidência de juros de mora, paragonados números tais e tais, alega que, sendo inconteste o depósito do montante integral da contribuição, deve ser aplicada a súmula CARF número 5, que define incidência daquele somente quando não houve depósito do valor integral do tributo convertido. Pede, ao fim, a insubsistência da auto-infração, excluindo-se, em qualquer hipótese, a incidência de juros moratórios. Só feita, enquanto razões, porque na Fazenda Nacional, pela improcedência do apelo especial do contribuinte, é o relatório, presidente. Doutor Luiz, tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor relator, eu vou ser breve. A questão é praticamente simples, tá? O auto de infração lavrado com exigência de COFINS, tá? Todos os valores controversos estão depositados em juízo, tá? Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Isso está subjamente demonstrado nos autos. Ele vai suspensa nos termos do artigo 152 do CTN. E o auto de infração ele foi lavrado com a combinação dos juros de mora. Então, a recorrente roga pelo cancelamento dos juros de mora exigidos por intermédio do auto de infração, em atenção à súmula do CARF número 5, também a súmula 132 do CARF tem a mesma inteligência também, e também a remoção da jurisprudência dessa terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual reiteradas vezes já se pronunciou no sentido de que, comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do auto de infração, exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o montante garantido pelos depósitos. Como no caso concreto, a totalidade dos valores estão depositados, não há nenhuma dúvida sobre isso. No auto de infração não foi exigida a multa de ofício, apenas os juros moratórios, então a recorrente roga pelo parcial provimento do recurso especial interposto com o cancelamento dos juros de mora exigidos pelo auto de infração. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar e fico à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida de fato que se faça necessário. Obrigado. Doutor Jorge. Exatamente, presidente. Então, aqui eu descrevo o termo de verificação fiscal. Eu diz a fiscalização que os valores apurados pela auditoria ao final do processo, constância demonstrativa da apuração da COFINS, foram imputados aos depósitos observados pela contribuinte. Os valores cobertos por tais depósitos foram constituídos neste auto de infração, ou seja, em conteste o depósito integral. Em processo diverso foram lançadas diferenças da contribuição apuradas não pagas ou depositadas. Pois aqui, presidente, eu faço uma razoada de votos meus já anteriores à edição da súmula 132, que botou uma parte de causa nesse sentido, e entendo que cabe lançamento de ofício. Aí cito aqui um voto do ministro saudoso Ari Pargenda, de doutrina do Alberto Xavier, uma decisão da segunda turma da Câmara Superior de 2016, creio que o doutor Luiz deve ter participado do julgamento. Cito decisões nossas, no 9303-10-842 e 9303-10-539, em voto por mim relatado.
E concluo. Com efeito, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o crédito tributário, pelo que ige do auto de infração. Nesse sentido, anunciado na recente súmula CARF 165, a qual assevera: não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção de decadência com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade sem aplicação da penalidade sujeita passiva. Quanto aos juros de mora, presidente, eu assevero o seguinte: quanto à incidência de juros de mora, uma vez em conteste que o valor depositado foi o montante integral da COFINS devida, e não havendo informação que tenha sido a destempo, entendo que a hipótese da aplicação da súmula CARF 132, cujo enunciado dispõe: caso o lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência da multa de ofício e juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. E a súmula CARF número 5, pugnada no recurso, assevera que são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Então, ao contrário, havendo depósito legal, descabe o juros de mora. Contudo, caso o contribuinte venha a sucumbir na querela judicial, nada óbvio está fazendo de cobrar os consectários legais de eventual mora. Estou dizendo isso a título de óbvio perdido. Necessário, neste ponto, de ser provido especial do contribuinte para afastar a aplicação de juros de mora. Faço disposto, conheço o recurso especial do contribuinte e dou-lhe parcial provimento para afastar a incidência dos juros de mora. Como voto? Doutor Luiz. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Foi o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento parcial ao recurso para afastar a incidência dos juros de mora. Obrigado, doutor Luiz. A gente vai voltar agora no item 2.219. Obrigado, senhor presidente. Tchau. Estou saindo. Obrigado. Agradeço. Não, 218, né? Qual que é o... 221. 221. 221, doutor. 221. Doutor Valcir Gassen, embargante, Fazenda Nacional, interessado, Multifibra Fundos de Pensão. Doutor Leandro está presente. Boa tarde, doutor Leandro. Com a palavra, relator. Boa tarde, doutora Maria Concília, doutor Leandro. Boa tarde, colegas e colegas. Trata-se de embargo de declaração de 26 de junho de 2013, interposto pela Fazenda Nacional em face do acordo 9303.000.096 de 7 de julho de 2009, que negou o provimento por unanimidade o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para manter a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Trata-se também de recurso voluntário, recepcionado como recurso especial de 21 de outubro de 2005, interposto pelo contribuinte em face do acordo 202.16.115, que deu provimento ao recurso de ofício para restabelecer a multa de ofício. Salienta-se que esse recurso foi manejado na forma do artigo 36 do antigo regimento interno dos conselhos de contribuintes, instituído pela portaria MF 5598, então vigente, tendo sido recepcionado como recurso especial de divergência pelo parágrafo 11 do artigo 67 do regimento interno do CARF. O acórdão 9303.000.096 tem a seguinte emenda: decadência, contribuições sociais, PIS. É a questão diante do teor da súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, a contagem do prazo decadencial do direito físico e efetuar o lançamento de ofício das contribuições sociais deve obedecer às regras previstas no CTN. Já o acordo 202.16.115 ficou assim inventado. Agora eu peguei, né? Na parte que interessa, que é a nossa, decadência. O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao PIS é de 5 anos contado a partir da ocorrência do fato gerador. E a questão de juros de mora, incidência, tributos e contribuições não pagos ou pagos fora do prazo de vencimento sujeitos à incidência de juros de mora, ainda que os créditos tributários lançados estejam com exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida pelo Judiciário. Recurso voluntário parcialmente provido para reconhecer a decadência.
De acordo com o despacho de informação em embargos, as folhas tais, de agosto de 2014, os embargos de declaração foram admitidos por intermédio do despacho em embargos, na mesma data, pelo então presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O contribuinte juntou aos autos petição em 1º de agosto de 2014, em que aduz. Tá, ele faz uma narrativa no item 3, 4... vou fazer a leitura porque é importante. Em primeira instância, o lançamento foi julgado procedente em parte, tão somente para excluir a multa de ofício em função do reconhecimento da prévia suspensão da exigibilidade do crédito lançado. Essa decisão foi objeto de recurso de ofício e recurso voluntário, ensejando sua remessa então ao Conselho de Contribuintes. Levados os recursos a julgamento, o segundo Conselho de Contribuintes proferiu o acordo 202.16.115, dos autos, pelo qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso de ofício para restabelecer a multa de ofício e, igualmente, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência parcial operada até a competência de março de 96. Em face deste acordo, a Procuradoria Nacional interpôs recurso especial. Contestando a decadência parcial reconhecida, também, a requerente recorreu via recurso voluntário protocolado em 21 de 10 de 2005, buscando ver excluída a multa de ofício. Note que tal recurso voluntário foi manjado como recurso especial. O contribuinte reiterou esse pedido em petição em 6 de outubro de 2015, em nova petição de 30 de maio de 2018, dirigida ao presidente da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o contribuinte reitera o pedido de rejeição dos embargos de declaração em depósito da Base Nacional e pede o provimento do recurso especial da requerente para reconhecer a inaplicabilidade de multa de ofício e juros de mora em razão da existência de causa suspensiva vigente no momento da ciência do lançamento. A Fazenda Nacional teve ciência, as folhas 1485. Ao relatório, senhor presidente. Toriano tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento a doutora Vanessa, a doutora Érica, doutora Tatiana, doutora Maria Concília, doutor Jorge, doutor Luiz Eduardo, doutor Rodrigo e o relator, professor Valcir. Inicio aqui a minha apresentação. Aqui. Não está aparecendo, doutor Leandro. Vocês me ouvem, doutor Jorge? Eu lhe ouço, mas não vejo essa apresentação. Olha, houve alguma... Travou tudo aqui. Agora sim. Agora ok, apareceu. Agora ok. Muito obrigado, doutor Jorge, presidente. Estou tentando me recompor aqui, que eu já estava arrancando os cabelos. Voltamos. Ok, obrigado. Bom, já passou um minuto nesse intervalinho. Eu não vejo a doutora Tatiana. Ela participará do julgamento, só para confirmar? Acredito que sim. Então tá bom. Desculpa, só porque eu não ouvi se de repente ela... Bom, vamos lá. Então, aqui basicamente, eu primeiramente mostro às senhoras e aos senhores a composição dos débitos deste processo, sendo que hoje nós discutimos apenas essa primeira caixinha aqui, que é dos débitos de janeiro de 95 a dezembro de 95. Os demais débitos aqui coloridos, e aqui na parte superior do slide eu coloco a legenda, foram todos extintos. Bom, aqui então nós temos no recurso especial do contribuinte, que é um recurso voluntário, na verdade, manejado contra uma decisão que deu provimento ao recurso de ofício. Então, na época, era previsto o cabimento de recurso voluntário, hoje já não mais previsto, mas então ele é analisado aqui pela Câmara Superior. É o descabimento da multa de ofício e, em face do acórdão desta turma de 2009, a Fazenda Nacional opôs embargo de declaração. Indo direto ao ponto, com relação ao descabimento da multa, ou até pela ordem,
Em relação à decadência, basicamente a autuação aplicou o artigo 45 da Lei 8212, né? O CARF afastou por inconstitucionalidade, né, já reconhecida pelo STF, a regra do 45 da 8212 e aplicou o 150 parágrafo 4º em momento anterior à decisão do STJ, que entendeu necessária a juntada à comprovação do recolhimento parcial. Tá? Então, quer dizer, o CARF, neste caso, julgou, reconheceu a decadência pelo 150 parágrafo 4º por afastar, né, o 45 do 8212. Vem a Fazenda Nacional falando, opa, não, aqui não há prova de recolhimento. Só que o seu recurso especial, ele é manejado, o recurso especial, os embargos de declaração após a decisão, do STJ de 2009, os embargos são posteriores à decisão do STJ, enquanto que o acórdão embargado pela Fazenda Nacional é anterior. E aqui já nesse slide, as senhoras e os senhores conseguem visualizar, o acórdão é de julho de 2009 e a decisão do STJ é de agosto de 2009, aquela decisão em repetitivo que entendeu pela necessidade de comprovação. Né? Então, não houve, adiantando o ponto, omissão do acordo embargado acerca da prova de recolhimento. Em relação ao descabimento da multa de ofício, o que nós demonstramos, aliás, não há discussão nos autos, pelo contrário, há uma convergência sobre a existência de causa suspensiva no átimo da ciência do auto de infração. O único, porém, é que o acórdão recorrido, no caso de conselho de contribuintes, entendeu que mesmo com exigibilidade suspensa caberia multa. Entendimento esse que lá em 2005 foi aplicado, mas que hoje já não tem mais espaço, dada a regra esculpida no artigo 63 da Lei 9430. Bom, então, o primeiro pedido aqui embargada, ao mesmo tempo recorrente, enfim, vou chamar de contribuinte para facilitar, do contribuinte é a necessária não admissão dos embargos da Fazenda. Por quê? Como dito, o julgamento do RESP ocorreu em 7 de 2009, o entendimento do STJ é de 8 de 2009, logo, não houve omissão do acórdão recorrido acerca do entendimento do STJ vazado no recurso especial 973733, né, em regime de repetitivo acerca da necessidade de comprovação de recolhimento para a aplicação do 150. Nesse sentido, o CARF tem decisão no sentido de que não é omissa a decisão que considerou à época o entendimento vigente. Né? Então, palavras aqui desse acórdão 1301. Se a decisão do colegiado teve como base um entendimento que posteriormente foi alterado, não há que se falar em omissão e os embargos devem ser rejeitados. É exatamente o que ocorreu aqui. Alegar omissão, no caso, é necessariamente considerar que a Câmara Superior, à época, deveria ter considerado ou deveria ter feito uma premonição de que o STJ entenderia a necessária comprovação do recolhimento, que é fato, descabe absolutamente. Reforço aqui, né, que não havia entendimento pacificado sequer no CARF acerca da necessidade de comprovação de recolhimento para aplicação do 150. Aqui eu trago uma jurimetria mostrando que foram localizados 184 acórdãos publicados em julho de 2009 acerca de decadência, e esses julgados eles se distribuem sendo que 165 analisaram a aplicação do 150 parágrafo 4º. Bom, em 54 casos, o CARF não condicionou a aplicação do 150 parágrafo 4 não condicionou a aplicação do 150 parágrafo 4 à comprovação de pagamento, mostrando às senhoras e aos senhores o que eu acabei de dizer. Ou seja, não era pacificado no CARF a necessidade de comprovação. Em 111, o CARF condicionou. Mostra-se aí, então, a jurisprudência, vamos dizer, dividida acerca desse tema. Ora, se então o acórdão embargado ele adota uma linha, que era a linha possível à época de aplicação do 150 parágrafo 4º, sem entrar na questão se havia ou não prova de recolhimento, o fato é que omissão não houve nesse acórdão a desafiar embargo de declaração. O que houve, na verdade, é um entendimento. E contra o entendimento de Câmara Superior não cabe o novo recurso administrativo. Né?
aqui apenas especifico, os acórdãos que compuseram o nosso levantamento. É importante também considerar, porque isso é um detalhe do caso concreto, que o recurso especial da Fazenda Nacional pleiteou o quê? Pleiteou o artigo 45 da Lei 8212. Ou seja, a Fazenda Nacional, em matéria de decadência, ela não pediu 173, ela pede o prazo decenal, né? E o acórdão DRJ, ele entende por aplicar o prazo decenal, enquanto que o acórdão de Conselho de Contribuintes, que aí eu sigo pelas flechinhas aqui, né? Então aqui, onde eu estou passando o cursor, é o acórdão DRJ, já o acórdão do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior entenderam por afastar, por inconstitucionalidade, o artigo 45 da 8212. Ao o afastar, aplicaram o 150, parágrafo 4º. É dizer, então, senhoras e senhores, que não há discussão, nunca foi suscitado aqui no processo, esse dispositivo que hoje a Fazenda Nacional vem alegar omissão, que é o 173.1. Ou seja, olha, houve omissão, a Fazenda Nacional alega, houve omissão da Câmara Superior acerca da aplicação do 173.1 por ausência de guia. Ora, para haver omissão, tem que haver o argumento, tem que haver o dispositivo sobre o qual se alega omissão, no caso 173. E não havia. O que havia, como dito, era o 45 do 8212. Logo, também por esse motivo, não há omissão a, senhoras e senhores, a viabilizar a oposição e o conhecimento dos embargos de declaração. Aqui eu mostro apenas uma linha do tempo para reforçar o absurdo que é revolver essa discussão da prova agora. Por quê? Porque o STJ, lá em agosto de 2009, quando define a comprovação do recolhimento a 150, o faz 14 anos após o período de apuração dos débitos. O contribuinte, quando ele é cientificado da petição da Procuradoria, que é os embargos, acerca da necessidade de comprovação do recolhimento, já se passavam 18 anos do período de apuração do débito. E hoje, 26 anos do período de apuração dos débitos. Ou seja, ora, se se admitisse revolver ou reapreciar por omissão decisões que aplicaram a legislação e o entendimento vigente à época, o contencioso não teria fim. Em especial o contencioso administrativo. E definitivamente não é para isso que serve o contencioso administrativo. Então, é por esses motivos, senhoras e senhores, tanto em questão de não conhecimento dos embargos como de mérito, que não deve prevalecer, devem ser rejeitados, porque omissão não há, e é fato que o caso foi julgado à luz da legislação e do entendimento vigente à época, o que redunda na manutenção da extinção dos débitos relativos a janeiro, aos períodos entre janeiro e dezembro de 95. E, caminhando aqui para o final, presidente, em relação ao descabimento da multa de ofício, aqui eu já trago lavratura do auto de infração, ciência, melhor dizendo, lavratura do auto de infração, e a ciência também, 5 de abril de 2001. Ok, antes disso, o que houve? Concessão de medida liminar, que foi em 30 de 3 de 2001, e ciência da liminar, 2 de abril de 2001. Ou seja, havia causa suspensiva fundada em liminar do débito autuado, fundada em medida liminar favorável. O acórdão recorrido, e aqui me dispensa até de trazer toda uma sorte de provas, ele reconheceu a suspensão da exigibilidade dos débitos desde 2 de abril de 2001, mas entendeu que isso não implicaria o descabimento da multa de ofício. Então, palavras do acórdão recorrido. Verifica-se, portanto, que o que foi concedido por meio da medida liminar foi a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso implica que a Fazenda encontrava-se, desde 2 de abril de 2001, impedida de cobrar o tributo ou adotar quaisquer medidas que assim implicassem. Em nenhum momento se falou em não aplicação da multa. Ora, não caberia a decisão falar de não aplicação da multa, porque isso é uma regra que decorre da lei. Artigo 63 da Lei 9430 de 1996. A súmula CARF 17 reitera, nesse sentido, o artigo 63 ao falar que não cabe multa de ofício em lançamento de crédito tributário com exigibilidade suspensa.
Esse também é o entendimento dessa colenda da turma. Trago aqui alguns acórdãos e destaco de final 008245, entendendo que a suspensão da elegibilidade por liminar afasta a multa de ofício. Trago aqui a composição AEP, conjugado lá de março de 2019, no que se pede também a aplicação no caso. Presidente, por esses motivos, o que se pede é a rejeição dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que se mantenha integralmente o acórdão embargado, consequentemente, com o reconhecimento da extinção por decadência dos débitos de janeiro a dezembro de 95 e pelo conhecimento e integral provimento do recurso voluntário para afastar a multa de ofício, dado reconhecido em conteste a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos a esse período quando do lançamento. Eu finalizo aqui, presidente, a minha apresentação e lhe devolvo a palavra, agradecendo pela atenção. Palavra, relator. Obrigado, doutor Leandro. Em base de declaração, eles foram interpostos pela Fazenda Nacional, entendo que são tempestivos e atendem aos demais requisitos para sua admissibilidade. Verifica-se no despacho de informação e embargos, as folhas 1408 a 1410, proferido pela ilustre conselheira relatora Maria Tereza Martins Lopes, que de fato ocorreu equívoco, tanto no julgamento do Acórdão 202.16.115, quanto no Acórdão 93.03.000.096, que é o embargado. E aqui eu cito um trecho que bem esclarece a questão fática da legislação a ser aplicada no presente feito. Diz a doutora Maria Tereza: no casos autos, e já fazendo um juízo de admissibilidade, dentro do que especificamente dispôs o atual artigo 65 do RICARF, claro está ter ocorrido erro no julgamento da Câmara, o que foi repetido pelo acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais ao manter a decisão atual. Quanto à aplicação dos artigos 150, parágrafo 4 e artigo 173 do CTN, percebe-se tratar-se de erro material, eis que a emenda da Câmara, a qual estabeleceu o comando geral a ser aplicado ao caso em análise, confira-se, estabelecido pelo artigo 150, ou do primeiro dia do exercício seguinte, em que o lançamento poderia ter sido efetuado quando não houver pagamento estabelecido no artigo 173. Diz a doutora Maria Tereza: no entanto, apesar de os fatos incisos no processo administrativo demonstrar ausência de pagamento pela auto de infração, o que levaria à aplicação do artigo 173, o resultado final da decisão do antigo Conselho de Contribuintes foi, por equívoco, pela aplicação do 150, parágrafo 4. Nesse sentido, dar provimento parcial para reconhecer a decadência relativa ao período de janeiro de 95 a março de 96, no termos do voto. Em face do exposto, proponho o acolhimento dos presentes embargos de declaração para retificar o acórdão com efeitos infringentes nos termos do RICARF. Submeto o presente despacho à apreciação do presidente. Os embargos de declaração, a Fazenda Nacional sustenta as folhas 1370. Analisando inteiro o teor da decisão em questão, constata-se que a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais negou o provimento a recurso especial da Fazenda Nacional para manter a aplicação do artigo 150, embora não tenha havido recolhimento parcial do tributo lançado. Documento em folha 6. Contudo, examinando a jurisprudência, verifica-se que o STJ, ao interpretar a combinação entre os dispostos 150 e 173, entende que, não se verificando o recolhimento da exação em montante em algum lugar, o prazo decadencial segue o 173. No presente feito, constatando-se a ausência de pagamento ou de compensação, a legislação a ser aplicada deve ser o previsto no 173 do CTN, e não no previsto no 150, parágrafo 4 do referido diploma legal. Assiste a razão à Fazenda Nacional. Do exposto, vota-se por conhecer os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional com efeitos infringentes para a aplicação do artigo 173 do Código Tributário Nacional, com afastamento da decadência. Esse é o recurso o embargo de declaração da Fazenda Nacional, senhor presidente. Posso continuar ou votamos em separado? Será que o doutor Rodrigo Poças caiu? Doutora Tatiana. Caiu. Ele não está aparecendo aqui embaixo. Acho que vamos aguardar a volta dele então, né? Doutora Tatiana, sua câmera está desligada também.
O presidente falou aqui no nosso grupo sem internet. Não sei se vocês viram aqui. Tem que aguardar. Doutor Luiz, seria possível um novo intervalo até o presidente entrar? Eu vou tentar falar com ele pelo grupo antes de determinar o intervalo, né? Perfeito. Ele disse que caiu tudo, sem internet no CARF. Aqui até que não está chovendo, mas está previsto uma tempestade com ventos de até 100 km por hora aqui. Não sei se onde ele está lá no CARF se está chovendo, né? Porque em Brasília que chove numa esquina e na outra sol, né? Às vezes. Não sei se vocês já viram isso. Agora aqui abriu. Tempo abriu aqui, doutora Érica. Aqui é Chegou Rio o também. sol. Tá vendo, né? Porque ele tá vindo daqui, ó, o sol. Aqui a previsão é de chuva e tempestade. Eu não gosto assim de tempestade. Sua mãozinha tá levantada. Doutora Tatiana, a senhora gostaria de falar? Eu queria falar, mas tem que esperar o Rodrigo. Por isso que eu deixei levantada aqui. Eu reservar a vez? estou esperando a resposta dele, tá? Tá. Para não tomar uma decisão, ok. Vocês Ele repararam pede para a que o gente suporte fazer também caiu. Ele pede para nós fazermos um intervalo, são 4h15, pelo meu controle, até 4h30. Tá? Então, 4h30 retornamos? Todo mundo O senhor pode permanecer em permaneça na sala. sala, por favor. Tá? É só vamos fechar aqui as câmeras, doutor Valci, o senhor tem a palavra. Sim, vamos fazer o intervalo então, né? Isso, é orientação Perfeito. do presidente. Perfeito, ótimo. Já retornamos então. Obrigado a todos. É depois. Por favor, João, pode suspender a transmissão, eu vou fechar aqui a gravação, ok?